É Deus, aleluia. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a graça e a paz do Senhor para todos. Chegando com a palavra de Deus nesse dia, e a palavra se encontra em Hebreus capítulo 1, a seguir. Amém? Já quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém, meus irmãos? Então, desde já, vamos para a palavra de Deus de hoje, que se encontra em Hebreus capítulo 1, e já no versículo, aleluia, 1, já começa, aleluia, glória a Deus, falando: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aleluia, glória a Deus. E no versículo 2 também já continua falando: estes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas e por quem fez também aleluia. Aí no versículo 3 fala: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu selo, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia, glória a Deus. Eita glória, né, meus irmãos? A palavra de Deus é importante, aleluia. Irmãos e irmãs, no versículo 4, aleluia, vai nos falar: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5, meus irmãos: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Aleluia, glória a Deus. Olha só, meus irmãos, o que nos diz nos versículos 6. E outra vez, ao introduzir no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia. Deus poderoso. E vamos, aleluia, glória a Deus, para o versículo 7, que nos fala assim: ora, quanto aos anjos, diz: quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Aleluia, glória a Deus. Olha só no versículo 8: mas do Filho diz do trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de antiguidade ao cetro do seu reino. Mas no versículo 9 fala: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Aleluia, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 10 fala: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Olha só no versículo 11: eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Aleluia, glória a Deus. Olha só no versículo 12: e qual um manto os enrolarás, e como roupas se mutarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Aleluia, Senhor. No versículo 13 vai nos falar: mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por escabelo de teus pés. Ó Senhor da glória.
Aleluia, no versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Aleluia, Senhor. Esse, aleluia, glória a Deus, foi o versículo, aleluia, versículo V. Esse foi o capítulo 1 de Hebreus, do versículo 1 ao versículo 14. Amém? Agora vamos para o capítulo 2 de Hebreus. Deus é bom, aleluia, Ele se encontra aqui nesse lugar e também aí onde você se encontra agora, aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 2 e o versículo 1, já começa o versículo 2 assim: por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aleluia. E no versículo 2 vai falar: pois se a palavra falada pelos anjos permanecerá firme, e todas as transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Aleluia, glória a Deus. No versículo, glória a Deus, 3. Como preparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi e nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aleluia, Senhor, Deus de Israel. E no versículo 4, meus irmãos, vai nos falar, aleluia, testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por muitos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5 vai falar: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos. Aleluia, Senhor. No versículo 6, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem, para que te lembres dele, ou filho do homem, para que o visites. Aleluia, Senhor, Deus poderoso, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aleluia. No versículo 7, meus irmãos, vai nos falar que fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra ao coroaste. Aleluia, glória a Deus. Olha só no versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda não vimos todas as coisas sujeitas a ele. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que vai nos falar no versículo 9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Aleluia. Deus de poder e de glória. Aleluia. Meus irmãos, no versículo 10 vai falar: porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoaste pelo sofrimento os autor da salvação deles. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 11, vai nos falar: pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por essa causa ele não se envergonha de lhes chamar
irmãos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, agora vamos para o versículo, aleluia, glória a Deus, versículo 12, aleluia, Senhor. Dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aleluia, glória a Deus. No versículo 13 vai nos falar: e outra vez porei nele a confiança, e ainda eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Aleluia, glória a Deus. No versículo 14 vai falar: portanto, visto como os filhos são para os participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Aleluia, meu Deus. Meus irmãos e irmãs em Cristo, no versículo 15 vai falar: e livraste todo aquele que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeito à escravidão. Aleluia, Senhor. No versículo, aleluia, no versículo 16 vai falar: pois, na verdade, olha só, vamos repetir aqui o versículo 15. E livraste todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeito à escravidão. Esse foi o versículo 15. Olha agora o versículo 16. Aleluia. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. Aleluia, Senhor. Olha, irmãos, no versículo 17: pelo que convinha que em tudo foste feito semelhante aos seus irmãos, para se tornarmos um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, no versículo 18 vai falar: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aleluia, Senhor. Aleluia. Esse foi o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 18. Amém? Agora vamos para o capítulo 3 de Hebreus. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Glória a Deus. Continua conosco, tá bom, irmãos? Aleluia. E a palavra de Deus é muito importante. Então vamos para a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 3 e o versículo 1 já começa falando assim no capítulo 3. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 2 vai falar: como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Aleluia. No versículo 3 vai falar: pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, no versículo 4 vai falar: porque toda a casa edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Aleluia, Senhor.
E no versículo 5 vai falar: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Aleluia, glória a Deus. No versículo 6 vai continuar falando: Mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, glória a Deus, 7, meus irmãos, no versículo 7 vai nos falar, aleluia, glória a Deus, no versículo 7, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirde a sua voz, aleluia, glória a Deus, no versículo 8, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 9 vai continuar falando: onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Aleluia, glória a Deus. No versículo 10, por isso me indignei contra essa geração e diz: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Aleluia. Aleluia, meus irmãos, no versículo 9, aleluia, então 10, 11, no versículo, vamos repetir o versículo 10, glória a Deus, vamos repetir aqui o versículo 10, por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Aleluia, glória a Deus. Olha só o versículo 11. Assim jurei-me na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aleluia, glória a Deus. No versículo 12 vai falar. Olha só o versículo 12. Vamos lá, irmãos. Vede, irmãos, que nunca se achem qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Aleluia. No versículo 13, antes exaltai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, não vai ser diferente no versículo 14. Aleluia. Senhor, porque no versículo 14, irmãos, vai falar assim, aleluia, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Aleluia, glória a Deus. No versículo 15 vai falar: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Aleluia, glória a Deus. No versículo 16 também vai continuar falando: pois quais os que, tendo a ouvindo, o provocaram, não foram, porventura, todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, no versículo 17, aleluia, vai falar. Glória a Deus. No versículo 17, e contra quem se indignou por 40 anos,
Não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. Aleluia, glória a Deus. No versículo 18 vai continuar falando, meus irmãos. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes. Aleluia, glória a Deus. No versículo 19 vai falar: e vermos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19. Aleluia, glória a Deus. De Hebreus, agora vamos para o capítulo 4, meus irmãos. Aleluia. Capítulo 4, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 4 de Hebreus. Mas no capítulo 4, no versículo 1, já começa falando assim no versículo 4. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos, não hajam alguns de vós que pareçam ter falhado. Aleluia. E no versículo 2 vai falar: porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Aleluia, glória a Deus. No versículo, meus irmãos, no versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 3, aleluia, glória a Deus. No versículo 3 vai falar: porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso, tal como diz: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 4 vai falar: pois em certo lugar disse-lhe assim, do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, e todas as suas obras. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Deus é bom. No versículo 5 vai falar que outra vez, neste lugar, não entrarão no meu descanso. Aleluia, glória a Deus. Olha só o versículo 6. Visto, pois, restar que alguns entrem nele e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 7 vai falar: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como o antes fora dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ó Senhor da glória. Aleluia. Meus irmãos, vamos continuando. Aleluia, porque no versículo 8 vai nos falar: porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Aleluia. Olha só o versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. No versículo 10 vai continuar falando: pois aquele que entrou no descanso de Deus, este também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Aleluia. O versículo, glória a Deus, 11 vai nos falar: ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrarmos naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.
aleluia. Mas no versículo, aleluia, glória a Deus, aleluia, no versículo 12, meus irmãos, o versículo 12, ele vai falar que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, glória a Deus. No versículo 13 vai continuar falando: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e batentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, no versículo 14, aleluia, vai nos falar assim: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, detenhamos firmemente a nossa confissão. Aleluia, glória a Deus. No versículo 15 vai continuar falando: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em todo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, no versículo 16 vai falar, aleluia, assim: cheguemos, aleluia, glória a Deus. O versículo 16: cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graças, a fim de sermos socorridos do momento oportuno. Aleluia. Esse foi o capítulo 4. Capítulo 4, aleluia. Capítulo 4 de Hebreus, do versículo 1 ao versículo 16. Amém? Glória a Deus. Então quero fazer um apelo para você mais uma vez. Você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? A melhor coisa que você deve fazer, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Glória a Deus. Irmãos, teve um barulhinho aí na gravação, mas vai desculpando aí que foi nos vizinhos aqui fazendo um barulhozinho. Então que Jesus abençoe a cada um, e amanhã estamos de volta com mais palavra de Deus para todos. Amém? Deus é bom, Deus é poderoso. Deus tem plano na sua vida. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, o Senhor que fez a terra e também o mar.